dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês, tudo maravilhoso, tudo tranquilo, tá? Olha, na verdade, a aula de hoje é a terceira aula de concordância verbal. Eu sei, gente, eu sei que vocês estão pensando, nossa, mas concordância verbal não acaba nunca, pelo amor de Deus. Pior que é grande mesmo, né, gente? Eu concordo com vocês, é um pouquinho grande mesmo. Mas enfim, né? Se tem que fazer, vamos fazer, tá? É o seguinte, nós vamos agora dar continuidade aos casos especiais da concordância verbal, certo? Ok, então nós vamos começar com o primeiro caso. O primeiro caso de hoje é o caso dos pronomes de tratamento. Certo? Ok, lembrando, pronomes de tratamento, Liliane, quais são? Você, senhor, senhora, vossa excelência, ilustríssimo. Lembrou, né? Quais são os pronomes de tratamento? Muito bem. Então, quando a gente tem o pronome de tratamento como sujeito simples, pelo amor de Deus, tá? O verbo deve ficar... Ai, gente, que susto que eu tomei. Porque eu tô gravando agora e de repente apareceu uma mensagem assim, eu assustei, eu não vi o que era. Ai, Senhor, nossa Senhora. Então vamos lá. Quando o verbo é um pronome simples, tá? Ocorre que, né, o pronome. Ai, gente, eu assustei mesmo. Vamos começar de novo. Quando o pronome funciona como sujeito simples, agora vai. O verbo deve ser flexionado na terceira do singular ou do plural, tudo bem? De acordo, é claro, com o número do pronome, certo? Ok. Então, por exemplo, Vossa Excelência já realizou a leitura? Vossa Excelência está no singular, por isso já realizou, tudo bem? Ok. Ou, por exemplo, as senhoras estão muito equivocadas. Observa que eu usei o pronome de tratamento senhora, mas eu botei no plural, as senhoras. Então, estão muito equivocadas, certo? Então, eu coloquei o verbo no plural. Tranquilo? Então, observa que no caso do pronome de tratamento, gente, é muito de boa. Basta você fazer a concordância do verbo efetivamente com o pronome que está ali no singular ou no plural. Se estiver no plural, tu bota o verbo no plural. Se estiver no singular, acabou, a vida que segue, tá? Ok. Agora, é um caso, gente, que muita gente embola. E é até um pouco natural que embole mesmo, tá? Que são os verbos bater, soar e dar, tá? Acompanhados de numerais. Bater, soar e dar, acompanhados de numerais, certo? Bom, quando a gente tem esses três verbos aí, tá? O que vai acontecer? Esses três verbos, eles vão fazer a concordância de acordo com o numeral que está na frase. De acordo com o numeral que está na frase. Então, por exemplo, bateram 12 horas no relógio da torre. Eu coloquei bateram porque o numeral da frase é 12, que é maior que 1. Então, bateram 12 horas, certo? Beleza. Ah, Liliane, no singular, por exemplo, deu 1 hora no relógio da sala. Observa, eu usei o numeral 1. Então, eu coloquei o verbo no singular. Deu 1 hora no relógio da sala, tá? Ah, e o soaram, né? Por exemplo, soaram 14 horas no sino da igreja. Soar, né? Soaram 14 horas no sino da igreja. Beleza, eu usei 14. Então, eu coloquei o verbo no plural. Tranquilo, tá? Tranquilo. Beleza, mas tem uma observação, tá? E vocês precisam entender. Olha os exemplos que eu dei para vocês. Eles todos começaram pelos verbos.
Não foi? Foi. Repete, Liliane. Repito. Bateram 12 horas, deu 1 hora, soaram 14 horas. Certo? Eu comecei a estrutura pelo verbo, tá? Ah, Liliane, e se de repente o sujeito aí, por exemplo, fosse bem explícito? Por exemplo, o relógio, tá? Aí você vai fazer a concordância do verbo com o sujeito. Ah, Liliane, por quê? Porque a regra geral da concordância verbal é você concordar sujeito e verbo. Então, por exemplo, o relógio deu 13 horas. Aí tudo bem. Eu vou usar no singular, mesmo sendo 13 horas, porque eu tenho um sujeito explícito que é relógio. Então isso tem que estar muito claro para vocês, gente. Tá? Nos outros exemplos, eu não coloquei um sujeito explícito, eu coloquei os verbos e os verbos concordando com os números. Nesse último caso aqui, eu coloquei um sujeito explícito, tá? E aí o verbo concorda com ele. Fechou? Tranquilo até aí, gente? De boa? De boa. Tá bom. Então agora nós vamos para o caso dos verbos impessoais, tá? No caso dos verbos impessoais, a gente até já chegou a conversar sobre eles, né? Liliane, os verbos impessoais, o que são os verbos impessoais, gente? Os verbos impessoais são aqueles verbos que não admitem sujeito, eles não têm sujeito, tá? Tipo o quê? Chover, fenômeno da natureza, por exemplo. Chover, nevar, ventar, né? Ok? Ou, por exemplo, o verbo haver no sentido de existir, tá? Ou, por exemplo, o verbo fazer no sentido de tempo. São chamados verbos impessoais. Eles não admitem sujeito. Ok. Amor, se eles não admitem sujeito, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão ficar no singular. Eles sempre vão ficar no singular. Sempre, Liliane, sempre. Porque se ele não admite sujeito, ele não admite uma conjugação. É fato, tá? Eu gostaria que vocês entendessem que quando eu falo que eles devem ficar no singular, eu não estou falando de tempos verbais. Eu posso usá-los, sim, no passado, no presente, no futuro. Não tem problema. Isso não tem problema. O problema é a questão de singular e plural, tá? Então, por exemplo, se eu vir, vamos usar o verbo haver no sentido de existir, que é um verbo impessoal, tá? Então, por exemplo, havia muitos pontos a serem corrigidos. Olha, havia no singular, muito embora, pela sequência, eu usei muitos pontos. Ok? Mesmo usando muitos pontos e muitos pontos estando no plural, o verbo haver, ele é impessoal. Então, se ele é impessoal, singular. Singular. Lembra, pode estar no presente, no futuro, no passado, mas singular. Tá? Ok? Bom, Liliane, então muda o tempo verbal pra gente? Sim. Houve diversas reprovações. Eu vou falar reprovações, não vou falar aprovações. Houve diversas aprovações. Tá, eu mudei o tempo verbal, mas eu mantive no singular. E usei diversas, no plural, aprovações. Mas é o verbo haver no sentido de existir. Então ele é impessoal, então ele fica no singular. Ok? Tá, Liliane, no sentido, o verbo fazer, você falou no sentido de tempo decorrido, tempo, é a ideia de tempo, né? Sim, ok. Lembra, ele é impessoal também, então ele vai ficar no singular. Então, por exemplo, faz 2 horas que estou esperando sua ligação. É faz. Mesmo que você coloque 2 horas. Porque impessoal, então ele vai ficar no singular. Tá? Ok? Lembra, pode ser no passado, no presente ou no futuro, mas ele vai ficar no singular. Tá? Vamos pensar, por exemplo, em fenômenos da natureza. Que, aliás, gente, ai, Senhor,
Que frio essa semana, né? Pelo amor de Deus, avisar e avisar mesmo. Então, por exemplo, chovia muito quando cheguei em casa. Observe, eu usei no passado, chovia, não tem problema. Mas é no singular. É no singular, porque é um verbo impessoal. Certo? Gostaria de fazer uma observação nesse momento para vocês. Estamos lidando com concordância verbal, gramática. Então a gente está falando, os exemplos que eu dou para vocês são todos no sentido denotativo. Estão no sentido real. Lembrando que quando a gente fala de literatura, metáfora aceita tudo. Existe uma coisa chamada liberdade poética que te permite criar outras construções. Certo? Ok? Beleza? Então você tem que lembrar que a gente está lidando com gramática, então os exemplos são denotativos. Fechou? Beleza. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o sujeito composto, tá bom? Sujeito composto. Bom, lembrando que no caso do sujeito composto, a gente pode ter o sujeito anteposto e o sujeito posposto. Sujeito anteposto é aquele que fica antes do verbo. Sujeito posposto é aquele que fica depois do verbo, certo? Então vamos começar com o sujeito anteposto ao verbo, tá? De uma forma geral. Quando o sujeito ele está antes do verbo, por isso anteposto ao verbo, não tem problema, anteposto ao verbo, tá? O que ocorre? Ele vai fazer a concordância, digamos assim, no plural, porque é um sujeito composto, tem-se dois núcleos, concorda comigo? Dois núcleos, então o verbo vai ficar no plural. Simples e fácil é a regra geral. Então, por exemplo, cães e gatos podem conviver em harmonia, né? Então observa, cães é um núcleo do sujeito, gatos é outro núcleo do sujeito, eu tenho dois núcleos, então eu vou colocar o verbo no plural, podem conviver em harmonia. Então é um caso bem simples que a gente faz quase automaticamente, tá? Bom, ainda dentro do sujeito composto, o que podemos ter? Nós podemos ter o sujeito, tá? Formado por duas ou mais pessoas diferentes. Ok. Então vamos imaginar uma sequência de 3 pessoas diferentes, tá? O que vai acontecer? A conjugação da segunda vai sobrepor a da primeira e da terceira vai sobrepor a segunda. Sendo assim, eu, você e Pedro vamos viajar em 2021, tá? Eu, olha a conjugação, eu vou, né? Você vai e Pedro, agora somos nós vamos, certo? Ok? Então, eu, você e Pedro vamos viajar em 2021, tá? Ariane, me dá um outro exemplo? Claro, por exemplo, tu e teus amigos ireis. Olha que lindo, tu e teus amigos ireis à escola, tá? Então, um sobrepõe o outro e a gente analisa o conjunto. Fechou? Bom, isso são casos, os casos de sujeito composto anteposto, eles são mais fáceis mesmo, porque eles são quase intuitivos, a gente usa muito mesmo, naturalmente, tá? Simplesmente por ser falantes da língua portuguesa. Bom, e temos os casos do sujeito posposto ao verbo, ok? No caso do sujeito posposto ao verbo, meu amor, lembra, quer dizer que o sujeito está depois do verbo. Sujeito composto mais de um núcleo depois do verbo, certo? Ok. Bom, o que ocorre? Aí é um daqueles casos que a gente gosta, né? A gente gosta porque pode as duas formas. Pode ficar no singular ou pode ficar no plural, tá? Mas entenda que se você
colocar no plural, você está fazendo a concordância com o grupo. Quer dizer, aquele verbo vai se referir a todos os núcleos, certo? Que você botou antes. Se você colocar no singular, quer dizer que aquele verbo ele vai se referir só ao último núcleo, ao núcleo mais próximo, tá bom? É simples. Então, por exemplo, vamos lá. Faltaram dedicação e cuidado no desenvolvimento do projeto. Observa, eu usei faltaram no plural. Então, quer dizer que eu estou me referindo à dedicação e eu estou me referindo a cuidado. As duas coisas foram inexistentes no projeto, ok? Beleza. Agora, se eu criasse a seguinte estrutura: faltou dedicação e cuidado no desenvolvimento do projeto. Aí eu estou concordando com dedicação. Faltou dedicação, certo? Ok? Deu para compreender isso? Ok, então pode as duas coisas, muito embora semanticamente existe essa diferença, essa referência aí, certo? Ok? Bom, então, beleza. Vamos seguir um pouquinho. O próximo, ações com reciprocidade. Gente, se dá a ideia de recíproco, é óbvio que o verbo vai para o plural. Tem que ser no plural, não tem como eu colocar reciprocidade no singular. Por exemplo, Bia e Pedro beijaram-se. Um beijou o outro beijou um. Então, quer dizer, os dois fizeram a ação. Então, mesmo dando ideia de reciprocidade, principalmente dando ideia de reciprocidade, vai ficar como? No plural. Tá bom? Verbo no plural. Fechou? Tá bom? Bom, alguns casos particulares. Você fala, Nele, mas não acaba, né? É muito caso, né, gente? Mas, por exemplo, dentro desses casos particulares, núcleos sinônimos. É porque são aquelas coisas que bugam a gente mesmo, né? O núcleo sinônimo quer dizer, eu tenho um sujeito composto e os núcleos são semanticamente sinônimos. Mesmo eles sendo sinônimos, o verbo vai ficar no plural, tá? Então, por exemplo, felicidade e alegria estampavam-se nos participantes, por exemplo. Então, olha, felicidade e alegria semanticamente são sinônimos, mas vão constituir dois núcleos. Então, como vão constituir dois núcleos, o verbo vai ficar no plural. Tá bom? No plural. Fechou? Tá bom. Bom, e quando a gente tem núcleos gradativos? Ah, Liliane, o trem só me tá piorando, tá? Nada. Núcleos gradativos é quando a gente vem com uma sequência, tá? A gente vem com uma sequência. Aí, vai ser o mesmo caso que eu falei pra vocês, tá? Você pode fazer a concordância por grupo ou você pode fazer a concordância com o elemento mais próximo, tá? Observa, a chuva, o vento e o forte relâmpago assustaram as crianças. Então, aqui estamos nos referindo a chuva, vento e relâmpago. Então, a criança assustou com tudo, tá? Agora, quando eu digo a chuva, o vento e o forte relâmpago assustou a criança. Então, a criança assustou aqui só com o relâmpago, ok? Certo? É bem tranquilinho. Mas entenda que quando você estiver escrevendo, meu amor, natural, eu acho que é mais natural você fazer a concordância com o grupo do que com o elemento mais próximo. Mas como existe uma coisa chamada resolução do exercício, né? É importante a gente pontuar. Bom, caso tem uma boa e uma má notícia. A boa! A boa é que a aula de hoje, ela tá finalizando. Mas falta um pouquinho ainda.
ainda, tá faltando uns casozinhos, mas é bem rapidinho mesmo, tá? Então, conforme for, né, eu posso até fazê-lo na live, não tem problema não, porque tá faltando pouquinha coisa, quase nada, tá? Pra gente poder finalizar aí. Bom, no mais, senhoras e senhores, muitíssimo obrigada por ter me acompanhado até aqui, tá? Que vocês tenham uma ótima semana. Não fiquem com dúvidas, qualquer coisa, gente, você sabe que eu vou entrar em seguida. Pergunta, tá? Ok? Ou se quiser, mande a mensagem, o que for melhor para vocês, tá? Que Jesus abençoe muito a semana de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, muita paz para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Tchau, gente!